Olá, estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, programa que você já conhece, sempre um bate-papo, e hoje meu convidado é vereador por Sete Lagoas, Ivan Luiz, né, ele que é do Patriotas e está conosco aqui hoje como o líder do governo na Câmara. A gente vai conversar com ele sobre alguns assuntos muito importantes relativos não só à Câmara de Vereadores, mas também à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que precisa do seu site, do seu e-commerce, da sua rede social bem feita. Rede social não é para qualquer um não, viu gente? Procure lá, 5bits, www.5bits.com.br. Cumprimento a você de todo o Brasil que assiste também o nosso Santiago Entrevista através da TV Com BR, nos canais aí via satélite. E quero mandar um grande abraço, né, para você que é de Três Marias, que está sempre acompanhando a gente, você que é da cidade de Belo Horizonte, acompanha também a gente. Nós temos pessoas, né, no nosso estado acompanhando a TV Sete Lagoas através do satélite, e temos também outras pessoas, né? Temos aí um público-alvo bacana na cidade de Brasília. Cumprimento a todos vocês e a todos das outras emissoras comunitárias que também faz parte da rede TV Com BR. Um abraço para todos vocês. Meu grande amigo Laércio, lá do Mato Grosso do Sul, também acompanha o nosso programa. Igor, né, lá do Recife, pessoal de São Paulo, né, são várias emissoras de São Paulo retransmitindo também o sinal da TV Com BR. A gente faz parte desta programação também com um orgulho muito grande, porque é uma conquista comunitária de todo o Brasil. E nosso convidado é não menos importante do que o prefeito, que é o presidente da Câmara, porque ele é um homem do povo, né? Ivan Luiz se destacou aí, né, junto a um trabalho muito importante, ajudando as pessoas a se recuperarem, e acredito que com uma repercussão muito positiva ele se tornou vereador em Sete Lagoas e está desempenhando aí um papel muito tranquilo, né, diga-se de passagem, muito importante, como líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Ivan, a gente teve outra conversa aqui antes, né, antes de você assumir a liderança, e graças a Deus você já nesse momento como líder e com uma paz, com uma tranquilidade muito grande. Quero inicialmente parabenizar por essa função e da forma que você está conduzindo. Muito obrigado, Santiago. Eu, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, muito me honra ser convidado pela TV Sete Lagoas para esse programa do Santiago Entrevista. Aos telespectadores de todo o Brasil, aos telespectadores de Minas Gerais, de Sete Lagoas e de toda a região, eu quero cumprimentar a todos e dizer que o meu gabinete é o de número 203, na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Estou como vereador por Sete Lagoas, como bem disse o Santiago, trabalhando para o povo, com o povo e pelo povo. Não pode ser diferente. A minha plataforma política, realmente, a que o Santiago ressaltou, é a prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Ou seja, nós tentamos tirar da droga quem está dentro, mas mais importante é não deixar entrar quem está fora. Para você que apenas nos ouve, nós estamos num estúdio muito bem equipado. Eu estou aqui ao lado do meu amigo Santiago Entrevista, está à minha direita. Eu estou sentado aqui numa poltrona muito confortável. Então você, apenas ouvinte, que por um motivo ou outro não tenha deficiência visual, nós estamos como vereador por Sete Lagoas, dentro da plataforma de tirar das drogas quem está dentro e não deixar entrar quem está fora, né? Atuamos aqui na cidade e toda a região. Obrigado, Santiago, mais uma vez pelo convite, eu fico muito honrado. E iniciamos falando da liderança do governo. Estive aqui, sim, em momento passado próximo, e nós tínhamos comentado, né, havíamos comentado a respeito das lideranças, do quadro político, do contexto atual. Até então, eu nem pensava, né, que o prefeito iria me convidar para liderar o governo na Câmara Municipal. Mas passou-se a liderança do Rodrigo Braga, que, diga-se de passagem, desempenhou com muita maestria, com muita excelência, e fui convidado e não me furtei ao convite. Você bem disse, eu tenho muita tranquilidade em governar o prefeito, o governo dentro da Câmara, Santiago. O primeiro ponto
é que nós trabalhamos com muita transparência. Eu acho que eu tenho certeza que a transparência é o ponto fundamental, primordial, para que você possa exercer um cargo de tamanha responsabilidade. O segundo ponto, além da transparência, é a tranquilidade que nos dá em criticar e elogiar o Poder Executivo. Mesmo que vereador, independente, diga-se de passagem, eu quero ressaltar, eu tenho a liberdade de criticar o governo quando precisar e elogiar também no que for preciso. E graças a Deus, nós temos muito mais elogiado do que criticado, porque as nossas críticas, elas são levadas pontuais. Eu sento com o prefeito e falo com ele o que eu penso que pode ser melhor para o bem-estar coletivo. O prefeito é um homem muito sensato, eu acredito no Duílio de Castro, na administração, ele é empreendedor, ele realmente está dando uma cara nova para Sete Lagoas. Mas é claro, a cidade, nós temos que ressaltar, Santiago, aos telespectadores, aos ouvintes também, e todos que nos ouvem, que Sete Lagoas há 30 anos caiu numa mesmice, não por incompetência de outros governos, mas eu falo numa mesmice de nada acontecer, de ser uma política voltada, primeiro, para o coronelismo, segundo, para algumas culturas já engessadas, porque é assim que tem que ser. E nós não concordamos com isso. Nós chegamos na Câmara Municipal exatamente pelo voto popular para fazer algo diferente. E isso é que nós pretendemos. Então, o primeiro ponto é a tranquilidade, o segundo ponto é a transparência, um terceiro ponto, e mais importante eu acho, é o diálogo. A gente mantém sempre um diálogo, tanto com os vereadores que, a meu juízo, não são oposição, mas com os vereadores da base. Eu diria oposição num bom sentido, eu vejo com muito bons olhos a oposição. Eu entendo, Santiago, que as críticas, quer seja do Santiago Entrevistas, da TV Sete Lagoas, de qualquer órgão, sindicatos, qualquer entidade de classe, qualquer cidadão sete-lagoano, quando critica, é que a gente tem a oportunidade de saber que existe um problema e buscar a solução para aquele problema. Então, eu entendo que as críticas, não que construtivas, crítica é crítica, nós é que construímos ou não. Toda crítica, ela nos fortalece, ela fortalece o governo. Você não pode ficar com medo de receber crítica. Foi um dos motivos que me fez aceitar a liderança do governo. Nós temos, diríamos assim, condições de recebê-las, de saber acatá-las e, mais do que isso, levar a solução daquele problema para o Poder Executivo, para quem de direito. É assim que funciona. Imaginemos nós, Santiago, nós somos hoje 17 vereadores, estamos 17 vereadores. Se todos nós fôssemos a favor do prefeito, iríamos ver algum ponto fraco na cidade? Nós iríamos entender que a cidade vai muito bem, obrigado. E não é assim que funciona. Sete Lagoas tem 539 mil quilômetros quadrados. Tem um crescimento desordenado, crescimento urbano, que veio de outrora, não de agora, mas continua, que nós precisamos deter. Invasões, loteamentos irregulares, crescimento vertical de forma irregular, enfim, migrantes, que o nosso povo, o povo de Sete Lagoas é muito acolhedor, não diferente de todo o povo brasileiro, migram para a nossa cidade, a população de rua, tudo nós temos que ter um olhar voltado, primeiro, para a humanidade, a humanização. Precisamos humanizar esse olhar, mas precisamos também ter a lógica de fazer uma cidade crescer ordenadamente. E cito um exemplo, nós hoje, algum empresário ou dono de fazenda loteia a sua fazenda ou é dono de alguns imóveis e resolve lotear. Tudo bem. Ele faz um loteamento e de repente ele dá lote para os outros. Beleza. Parabéns, é uma iniciativa louvável. A pessoa ganhou um lote. Tá. Mas essa pessoa que ganhou o lote, muitas vezes ele é um pai de família que está desempregado e pai de 5 ou 6 filhos. Isso é hipoteticamente. Como foi feito em Brasília, já foi feito
em outrora, talvez até em Sete Lagoas, por outros governos. Onde que essas crianças vão estudar? Onde que vai ter saneamento do esgoto e da água, do escoamento pluvial para essas pessoas? O ordenamento, onde que vão essas pessoas, se algum delas adoecerem, alguém da família, vão ser tratadas aonde? É na cidade. Então nós temos, quando eu falo crescimento urbano desordenado, é nesse sentido. É ordenar, não eu não estou aqui falando de um casal ter ou não filhos. Por mim, eu sou de uma família numerosa e defendo isso. Eu estou falando do ordenamento urbano, né, em infraestrutura, saneamento, né, água e luz, que envolve o saneamento, o escoamento de esgoto, o escoamento pluvial, a escola pública, a saúde, tudo envolve, sabe? Então, através do diálogo, eu volto aqui para a minha liderança, foi dentro dessa ótica que eu aceitei ser líder do governo. Eu acredito no prefeito Duílio de Castro, eu acredito que ele irá dar uma cara nova para Sete Lagoas. Levamos muitas ideias, não só eu, mas os outros 16 vereadores, para que ele possa, na sentada ali com quem de direito, fazer de Sete Lagoas uma cidade melhor. Pensando bem... Você, dentro desse contexto político, você também é pré-candidato a deputado estadual, federal, alguma coisa na próxima eleição ou não? A pergunta é pertinente. Porque você está no grupo, né? Isso. Então tem aquela questão do grupo, e eu não vi falando do seu nome, assim como postado como uma disputa. Em nome de outros, né? Na verdade, Santiago, eu até agradeço a pergunta, é pertinente. Eu quero deixar claro para a população do Sete Lagoas e toda a região que eu não sou pré-candidato e muito menos candidato a qualquer cargo que venha acontecer nas eleições desse ano. Né? São eleições... Porque tem grupos, né, se formando Nós temos eleições esse ano a nível federal, que é a eleição de senadores, deputados federais, deputados estaduais. Né? Eu não pretendo concorrer a nenhum desses cargos, até mesmo porque eu preciso, aí é uma opinião pessoal minha, como vereador, eu preciso primeiro desenvolver o meu trabalho, mostrar para a população de Sete Lagoas, em especial os meus eleitores, por que eu me candidatei, para que eu candidatei, né? A que eu vim fazer em Sete Lagoas. Então, mostrar desse trabalho, uma vez mostrado, que eu acredito que dentro dos 4 anos não será o suficiente, mas já vai ser pelo menos uma mostra ali para o eleitor, aí sim, as próximas eleições, se Deus me der a graça de concorrer, sendo reeleito como vereador, ainda não penso nisso ainda. Quem sabe até um candidato a prefeito. Jovem, já pensou? Um jovem na prefeitura? O executivo é uma cadeira mais pesada, diríamos assim. Nós temos que ter mais preparo. Um dos motivos que eu não estou colocando meu nome à disposição ainda. Né, para essa eleição, não. Para as próximas, talvez a partir de 2026, se nós concorrermos novamente ao cargo legislativo de vereança e se tivermos a graça de ser eleitos, quem sabe eu almejo, sim, eu vejo com bons olhos as assembleias, a Câmara Federal, né, quem sabe talvez até o próprio cargo do Executivo. A política depende muito de momento. Nós não podemos descartar, porque é engraçado, nós já conversamos isso várias vezes, e você sabe muito bem que na hora que a gente cansa, fala assim, eu vou deixar isso para um lado, aparece um outro quadro, um outro cenário que nos faz, né? A experiência, né? Isso, que nos permite aceitar os desafios, não é? Então nós não descartamos, mas esse ano não. Nós temos o exemplo aí do Dr. Euro, que é o nosso vice-prefeito, né, que disse que não se candidataria e hoje é o candidato, né, o pré-candidato a deputado federal pelo grupo, né? Isso, o Eurinho é um grande amigo, ele almeja muitas questões turísticas de Sete Lagoas, é um nome leve, é um homem limpo, né? Foi por 4 vezes vereador em Sete Lagoas, 4 mandatos, né? E agora concorreu junto com o prefeito ao cargo, foi eleito pela chapa do prefeito e de repente entendeu que o nome dele seria um bom nome para pré-candidato a deputado federal.
eu vejo com muito bons olhos a candidatura do doutor Euro, né? Nós somos amigos pessoais, mas antes disso estamos como políticos. Eu vejo com bons olhos porque sei da lisura, da transparência, mas é o que você falou. Ele não tinha pretensão nenhuma e de repente mudou-se o cenário, deve ter recebido algumas propostas que realmente o fizeram aceitar o desafio e concorrer a essa cadeira, não é? Foi a questão do momento. Então é assim que a política funciona. Ela é feita de momentos. O que não pode mudar na política, Santiago, são os princípios da civilidade e da moralidade. E mais uma vez eu volto à sua pergunta de início, nós não somos paladinos da moral. Eu não sou dono da razão. Você mesmo, como amigo, já me criticou, no bom sentido, me chamou a atenção por várias questões e que realmente eu costumo dar ouvido para aqueles que gostam da gente. Né? As pessoas que gostam da gente. Eu acho que a gente tem um papel social, né? Eu, quando eu vejo certas situações, eu pego o telefone e ligo. Ó, amigo, isso aqui não está legal. Ó, isso aqui seria uma boa. Né? Ó, as pessoas estão falando sobre isso. Né? Porque eu acho que a gente é social, né? A gente tem que pensar no bem da cidade, né? E se vocês estão lá como representantes, né? Como você é um representante no legislativo, eu estou aqui como um representante na comunicação da cidade. Então, da sociedade civil organizada, né? Além de você ser um representante, um cidadão sedlagoano, você ainda tem a responsabilidade dobrada, que você é um jornalista sério, né, competente, desenvolve o papel com muita transparência, muita tranquilidade. A mesma tranquilidade que você me tem, eu também te tenho. Muito ruim quando você tem um político que não era político, assume o cargo e daqui a pouco ele começa a subir alguns degraus e ele se torna incomunicável, né? Aí ele muda o jeito, muda... Isso acontece atualmente até na nossa cidade. Tem pessoas assim, tem pessoas que eram normais, né? No dia a dia e que hoje, para você aproximar dela, você não consegue nem conversar direito, né? Tem pessoas, por exemplo, que você batia papo com ela e que hoje você chega perto dela, fica quase que meia hora ali em pé do lado dela, você não consegue conversar com ela, porque ela mudou o jeito de ser. E eu acho que isso é um problema, né, do cidadão que não tem a consciência do poder. Exatamente. Além disso, isso aí traz uma questão, Santiago, que nós políticos devemos levar em consideração. Nós estamos políticos, né? Fomos eleitos pelo voto direto, é o sufrágio universal, tudo bem, pelo povo, mas nós não somos. Eu tenho como profissão a advocacia e eu tenho como missão a política. E vai passar, e um dia tem que passar. Eu não quero fazer da política a minha profissão. E você tem um grande exemplo, né? Milton Saraiva. O Milton Saraiva, um homem que ele implantou a política pública sobre drogas em 7 Lagoas, e nós agora estamos dando continuidade nessa política. É claro, há 12 anos atrás, há 20 anos atrás, o quadro político-social era um. Hoje é outro. Bem como as drogas também eram umas, hoje são outras, né? Já evoluíram. Nós também devemos evoluir em nossas leis. Né? As leis estão ali para serem cumpridas, mas tem que serem atualizadas. E é esse o nosso papel. Atualizar a política pública, atualizar as leis, né? Atualizar a forma de tratamento, a forma de acolhimento. O quadro social muda muito e é nesse sentido. Agora, voltando ao político que pensa assim, ele está enganado. Né, ele esquece que 4 anos passam rápido, né, ele não pode esquecer de trabalhar pelo povo, e mais do que isso, o que você está me falando é uma questão até de humildade, né, porque muitas vezes a pessoa é simples, mas é arrogante, não é humilde, então nós devemos... mas inclusive a gente tem, eu acho que isso aqui é uma coisa que eu não falo muito, mas a gente tem exemplo de políticos em 7 Lagoas que subiu no poder, ocupou algum cargo, e hoje você não vê mais falar dessa pessoa, você nem vê essa pessoa direito, mas aí foi por quê? Porque subiu de uma forma que não foi legal, se tornou arrogante, se tornou incomunicável, né? Porque eu falo assim, a comunicação é muito importante, né? Eu vejo que o político ele tem que saber usar a comunicação, né? Eu sempre falo, político que não gosta de comunicação, alguma coisa está errado. Ou ele está querendo esconder alguma coisa, o cara, principalmente o cara não gosta de imprensa, você liga para o cara,
Eu ligo para você, na hora você me atende, se eu marco com você ontem, hoje você já está aqui, entendeu? Isso é o normal, né? Isso. Por quê? Porque você é público, né? Então, quer dizer, você tem que tratar um órgão de imprensa de uma forma correta, né? Agora, se você fica empurra daqui, empurra dali, sinal de que você não está querendo muito aparecer na imprensa porque tem alguma coisa errada. Entendeu? Essa visão. Ou então você se tornou arrogante, aí ao ponto de que você, assim, ao passar do tempo, você vai se afastando, as pessoas vão se afastar de você, e a hora que você sair do poder também ninguém vai nem querer te ver. Exatamente, entendeu? É uma visão. Assim, é uma construção que a gente já conhece ela. É uma visão equivocada de quem pensa dessa forma, né, Santiago? E realmente o que você está externando existe sim, né? Mas é totalmente equivocado. Primeiro que se você é transparente, se você é limpo, se você não deve nada, se você não se corrompe, por que não apresentar-se para o povo, para a imprensa séria, como é a TV Sete Lagoas, o programa Santiago Entrevista e outros órgãos, a nossa imprensa. E aqui eu cumprimento em seu nome, em nome da TV Sete Lagoas, os demais órgãos de imprensa, porque o que você tem que você não pode dar uma declaração? Né? O que você tem que você não pode aparecer? Eu concordo com sua linha de raciocínio. Inclusive, eu queria aprofundar nessa discussão. E até assim, eu queria que o telespectador entendesse que eu vou tratar de um assunto aqui muito sério, muito importante para a nossa sociedade, que é esse embate, né, que está acontecendo entre Câmara de Vereadores e o Observatório Social, né? Eu sempre recebi aqui os dois lados, estou até pensando, né, com a sugestão aí do Marcelo Sander de criar uma mesa redonda para a gente fazer um debate, convidando ambos os lados, né? Por quê? Porque eu acho que o que está acontecendo em Sete Lagoas com esses dois órgãos não é ideal para a cidade. Eu acho que a Câmara de Vereadores e um órgão tão importante de fiscalização, né, que é o Observatório Social, ele tem que enaltecer a cidade, né? Eu não posso ter um órgão que levanta um e derruba o outro, né? Então, assim, a gente tem algumas polêmicas, né? E por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Você falou em transparência, você falou a importância de estar junto ao governo, né, do Ilde Castro, né, ao grupo que vocês pertencem, mas, por exemplo, o seu nome foi citado como uma das pessoas que não está no relatório do Observatório Social. Então, assim, é uma coisa que eu acho que assim, fica meio incompleto, né? Como é que pode, se você é o líder do prefeito e você não está no relatório do Observatório Social? Então, alguma coisa está errada. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. Excelente observação, Santiago. Eu te confesso... Inclusive, até eu acho que o Observatório ele melhorou um pouco através das críticas, porque eu acho que uma coisa que foi feita... eu posso colocar aqui como um erro, né? Porque eu acho que o Observatório Social não tem o objetivo de dar certo tipo de publicidade quando se colocou os outdoor dos vereadores. Eu acho que aquilo foi um erro. O presidente até, ele de certa forma, ele tem um entendimento que realmente ele fez um trabalho ali com uma parceria, mas que, pensando mais a fundo, não deveria ter feito, né? Então, assim, é importante quando você erra também, admite o erro e não continua com ele, né? Mas é importante registrar que aquilo ali não foi uma coisa legal. Eu acho que para a cidade em si não foi legal. O primeiro ponto, Santiago, eu te confesso que eu vim hoje para o estúdio esperando já alguma pergunta nesse sentido. Então eu agradeço a você pela pergunta e eu tenho ao telespectador e todos que nos ouvem e que nos assistem nesse momento a falar que é o seguinte: o primeiro ponto, o Observatório Social, eu vejo com muito bons olhos. É um órgão de fiscalização, não de controle. Não é de controle e fiscalização, é um órgão de fiscalização. Existe observatório social no país inteiro, né? Então eu vejo muito com bons olhos. Tenho amigos dentro do observatório social que têm realmente a reputação ilibada. São pessoas que andam de cabeça em pé, que não têm sequer um processinho de pensão alimentícia ou qualquer outra mancha no seu currículo. Tudo bem, né? Então fazem jus
a nos fiscalizar, como todo outro qualquer. Eu entendo que o Observatório Social ele tem que ter representantes, como qualquer outro conselho, né, da sociedade civil, das entidades de classe, da Polícia Militar, do Ministério da Justiça, das esferas, né, públicas, municipais, estaduais, federais, dos 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, teriam que ser composto por essas pessoas, não por pessoas de determinada entidade de classe e que compõem ali um órgão que se diz fiscalizatório. Então eu tenho muito respeito pelo observatório e o que se ocorreu foi o seguinte, o observatório nos enviou ofício, nos pedindo, até o meu gabinete, que prestasse conta das minhas ações, do numerário que eu gasto, de quanto que eu gasto. Pois veja bem, Santiago, como você colocou, a incoerência está aí. Não é coerente eu, como homem público, né, transparente, honesto dentro do meu conceito, não prestar contas. É incoerente eu me dizer honesto e não prestar contas. Mas também é incoerente um órgão de fiscalização saber que todas as minhas contas estão no portal da transparência, né? Então estão lá para todo mundo ver quanto que eu ganho, quem compõe meu gabinete, quantos assessores ganham, quanto de gasolina eu gastei, quantos quilômetros que eu andei, aonde eu fui, o que eu fiz, quanto que eu gasto de papel, de telefone, está tudo no portal da transparência. Então também é incoerente um órgão de fiscalização querer me controlar. Então eu entendo que da mesma forma que eles não me classificaram, porque eu não sei quem me julga no observatório, eu não sei quais são os critérios, como você bem disse, eu não fui pontuado, mas será que eles estão prezando mais pela quantidade do que pela qualidade? É a primeira pergunta que eu faço. E quem me fiscaliza? E eles também prestam conta para nós? Por exemplo, eu sei que o Ministério Público repassa verba para o Observatório Social, para as questões sociais. Onde que é aplicada essa verba? De onde que vem? Quem pagou? Por exemplo, um contraventor penal. Ele é preso, ele, em vez de transformar a pena dele em restritiva de liberdade, transforma em alternativa de direito. Então ele paga ali 1, 2 salários. Eu sei que o observatório recebe. Para onde que vai? Eu também preciso dessa prestação de conta. Quem me julga? Por que me julga? Com quais critérios? Por que os meus projetos de lei, igual hoje eu apresentei um de extrema relevância, que é a criação do Fórum Permanente Antidrogas na cidade de Sete Lagoas, por que isso não é posto lá? Ah, eu sei, é porque eu não pedi ao prefeito um requerimento perguntando quantos funcionários que tem na autarquia. Eu não apresentei um requerimento ao prefeito pedindo a ele que prestasse contas de tal processo de licitação. Então, quer dizer, eu só sou pontuado se eu fiscalizar o executivo? Então, eu também acho incoerente. Essa foi a incoerência, e você muito bem disse, isso não é bom para Sete Lagoas. O cidadão de Sete Lagoas, ele não quer ver esses embates. Isso é um retrocesso, é atraso para a cidade. Não é? Todos me conhecem e sabem da minha bandeira antidrogas. Há 30 anos e meio, eu labuto na prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Ah, mas eu não te conhecia, porque o meu trabalho é anônimo. Eu vivo de vitória, eu não vivo de glória. Cada um que eu tiro da droga é uma vitória. A glória a gente dá sempre a Deus. Mas eu não posso, primeiro, quebrar o anonimato do meu trabalho. Falar com você quem eu estou internando. Ou aonde. Eu não posso fazer isso. Eu exponho a família, eu exponho a pessoa. E segundo, que eu tenho comigo já uma bagagem de prevencionista, de experiência de muitos anos, então eu colho resultados do meu trabalho. Então, Santiago, voltando ao observatório, um órgão sério, acredito que é conduzido por pessoa muito séria, que hoje está a cargo da presidência do Juarez Fernandino, né? E antes era o Zé Roberto, a quem também eu rendo aqui o meu apreço. Eu sei da seriedade do Zé Roberto, eu sei da competência, eu tive a oportunidade de participar com o Zé Roberto de mesas de pesquisas, não, mas de entrevistas. Então eu pude ver o pensamento, a linha de raciocínio. Mas voltando, então, Santiago, o que ficou incoerente foi isso. Como que um órgão de fiscalização quer te controlar? E eu vi no observatório naquele momento que ou a gente dava as respostas que eles queriam do formato deles, ou nós não seríamos bons. Ou seja,
esses 13 vereadores não prestam, os outros 4 prestam. Então eu vi uma tendência a praticar atos políticos. Tomou-se o Observatório Social, teve uma conotação política naquele momento. Se tornou um partido político, certamente, quando for lançar alguém, eu não sei se eles têm pretensão de lançar alguém ou na cadeira do Executivo ou do próprio Legislativo, já tem esse nome pronto. Só que isso não vai ocorrer, comigo isso não acontece. Eles podem fazer, podem falar. O Fernandinho até falou aqui que até ele poderia ser candidato se ele quisesse. Então, é o direito dele. Pois é, então quer dizer que a minha linha de raciocínio não foi fora. Você está me afirmando isso, certamente ele falou aqui em entrevista, que até ele pode ser candidato. Hoje ele é presidente. Teria que afastar, né? Mas de toda forma é presidente de um órgão de fiscalização. De toda forma tem uma projeção. Agora, eles querem essa projeção falando mal da gente, sem nos conhecer, sem conhecimento de causa. Eu não acho, eu penso, Santiago, eu igual eu te falei, eu não sou paladino da moral, nem dono da verdade, mas está faltando ao Observatório Social qualificação técnica, fonte de informação segura, né? Procurar saber, porque realmente não houve essa ou aquela licitação, se houve abandono, por quê? Por exemplo, vou te dar um exemplo, é muito comum uma empresa ter no endereço, o seu CNPJ no endereço e não funcionar lá. A lei permite isso. O importante é essa empresa que ganhou o certame vai cumprir com a obrigação. Um outro ponto que eu quero ressaltar, Santiago, que nos foi muito questionado pelo Observatório, a pessoa é microempreendedor individual, MEI. Aí ela ganha um certame para R$1,5 milhão, por exemplo. E o microempreendedor individual pode participar ou pode suportar até 100 mil. Mas eu posso ter um terceiro que me fornece. E a partir do momento que eu não enquadro mais o MEI, a própria Receita Federal ela é incumbida de fiscalizar, multar e tributar a pessoa em cima disso. Então, eu não estou aqui defendendo a prefeitura, mas não tem como. A licitação pode participar pessoas do mundo inteiro. Tá certo? Então, se uma pessoa ganhou uma licitação, uma empresa ganhou uma licitação lá em São Paulo, não tem como eu, executivo, ir lá fiscalizar o endereço. Eu quero saber se vai cumprir, primeiro, a documentação necessária. Nós sabemos que a lei de licitação é muito engessada. Quando você ganha a licitação, vem a outra empresa impugna, tem os prazos, por isso é que demora, né? Mas o fato dela estar cadastrado o CNPJ no endereço e não funcionar lá, tudo bem. Ela pode ter mudado, ela pode estar funcionando em seu suporte em outro endereço, e ali simplesmente para correspondência e tudo. Mas são casos que têm que serem averiguados de fato. O que eu não posso, Santiago, é chegar para você e falar coisas que eu não tenho conhecimento de causa. Procura saber primeiro, ter conhecimento, porque o que se vê, o que se viu do observatório, hoje não mais, foi a intenção de depreciar a Câmara Municipal, de pôr a Câmara contra a opinião pública, sendo órgão de imprensa. E isso sendo órgão fiscalizatório. E isso, realmente, você tem razão, não foi visto com bons olhos. E eu ressalto, eu não respondi os ofícios do observatório, não responderei enquanto tiver nesse formato. Quando eu tiver ciência de quem está me fiscalizando, por quê, quais são os critérios que o observatório usa para nos pontuar, quais são os projetos que eles realmente levam em conta, porque parece que até agora só pontuaram quem pediu o executivo alguma coisa. Quantos funcionários que tem, quanto que fulano ganha, desvio de cargo, o que nós chamamos de designação, né? Enfim. Quer dizer, na verdade eles criaram uma regra e a regra é deles e não foi discutida com vocês? Não foi discutida em momento algum. Tá. Né? E tem também o portal da transparência, o meu gabinete porque eu me lembro aqui alguns programas que foram feitos com o Observatório Social, ele sempre falou que marcou a reunião na Câmara, foram lá, fizeram a explanação de tudo, né? Talvez, eu não sei, talvez você não tenha participado. Não participei. A explanação, sim. O que eu estou querendo te falar é por que alguns vereadores foram pontuados e outros não. Mas na explanação deles, eles não explicaram como que era feita a pontuação? Não.
Não, eles falaram que quem apresenta... Então está incompleto o relacionamento entre vocês. Está incoerente, é o que eu estou te falando. Aqueles vereadores... Então é muito simples. Eu apresento aí 100 requerimentos pedindo ao Poder Executivo uma série de coisas, contratos de licitações, andamentos de obras, como que se deu a compra da merenda escolar, quem está em tal carro, por exemplo, a tecnologia de informática. Vamos resumir, você vai ver o que pontua e vai fazer ele para você ganhar ponto. Pronto, não me interessa. Seria isso? Eu não tenho interesse em ganhar ponto, né? Eu tenho interesse em trabalhar para o povo e pelo povo. Quem chegar no meu gabinete, eu deixei bem claro, as portas estão abertas para me perguntar, Ivan, quanto que você gastou de gasolina? Né? Quantos quilômetros você andou no carro por dia? Quem ganha o que no seu gabinete? Qual função que exerce? Eu tenho uma equipe extremamente técnica. Quanto que é o seu salário por mês? Quais comunidades terapêuticas que você ajuda? O que é que você faz para o bem-estar coletivo? Né? Até com o meu salário, que é de foro íntimo, eu não importo em falar. Né? Não importa, eu não tenho nada que esconder. Como você bem disse, eu sou público. O que eu não posso é querer que um órgão de fiscalização me controle e queira que eu trabalhe de acordo com o que eles pensam, dentro da ideologia deles. Mas aí há uma disparidade até dentro da Câmara, você vai me desculpar. Sim. Porque, por exemplo, na semana passada, saiu mais um relatório que é do final do ano passado, não é? Sim. Que o desse ano ainda não saiu. Eu já vi vereadores pegando o resultado e colocando na rede social como se fosse um ranking. Olha, eu saí na posição X. Pois é. Aí, tá vendo? Eu acho que aí a cidade não está se comportando de forma homogênea com relação ao trabalho do Observatório Social. E digo mais, Santiago, esse tipo de atitude que eu não faço... Porque uns estão achando incompleto, como você está dizendo, não está batendo, né, as informações, e outros estão usando aquele resultado que é colocado para se autopromover. Pois é, essa autopromoção eu classifico como politicagem. Né? Eu não sou politiqueiro, né? Eu não faço politicagem, né? Eu não faço qualquer outro adjetivo que se use em termos da política nesse sentido, sabe? Às vezes usam adjetivos até que não constam, né, no nosso vocabulário no português, né? Por isso que a gente fala politiqueiro, politicagem barata, aquela coisa de você ser, como se diz, você ter visibilidade popular e ser populista. Né? Você ser popular é uma coisa, populista é outra. Né? Eu não exerço esse tipo. A minha personalidade, o meu perfil, ele não condiz com isso. Então, mesmo que o observatório me pontuasse ao máximo, eu acho que eu não teria prazer em prestar contas para a sociedade sete-lagoana do meu dever, da minha obrigação. É minha obrigação, é meu dever, né? Eu sou obrigado a prestar contas. Então, por que eu vou usar uma pontuação de um órgão fiscalizador para me autopromover? Não faz sentido. Agora, tem um outro detalhe que eu acho muito importante, a gente não pode deixar de falar, porque na vinda do presidente do Observatório Social, ele fez uma denúncia grave sobre a prefeitura, numa licitação, dizendo que a prefeitura contratou uma empresa, né, que o CNPJ dessa empresa foi cassado. Né? Então, assim, eu acredito que vocês vão receber alguma coisa com relação a isso, mas isso aí também é um papel fiscalizatório, tem que descobrir o que está acontecendo aí. Veja bem, eu acho também que o Observatório Social ele tem que dar um respaldo sobre o que ele falou aqui no programa. Isso. Né, para que o sete-lagoano entenda se isso realmente é uma coisa procedente ou não. Na verdade, o que existe é o seguinte... Eu não estou aqui também realmente foi cassado? Entrar nessa polêmica, mas eu acho que claro. Né, você como vereador, que é uma pessoa que tem a função de fiscalizar, né, se ele falou uma coisa dessa, é importante que você dê um respaldo para a sociedade. O que nós temos que... Foi cassado realmente? Foi cassado por quê? Foi porque o observatório foi observado? Não. Foi cassado porque talvez já havia alguma irregularidade lá atrás. Quando essa empresa ganhou o certame, ela estava regular? Porque não tem como nós, vereadores, o poder público, fiscalizar cada empresa que ganha. A gente fiscaliza documentação. A documentação está em dia.
Agora, por um motivo ou outro, aquela empresa que ganhou o certame incorreu em alguma irregularidade. Tudo bem, hoje ela está prestando contas ou com a Receita Estadual ou com a Receita Federal. Pode estar suspenso, pode ter realmente, porque cassação e suspensão há uma distância grande, né? Bem grande. Então, quando se usa o termo cassado, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E essa empresa que ganhou o certame, ela está cumprindo com a sua obrigação que lá atrás, quando ela assinou o contrato, para não fazer igual fizeram na Avenida Castelo Branco, que a empresa, desculpe meus gestos, né, às vezes a gente empolga, a empresa ganhou o certame licitatório, assumiu a obra e depois queria que o poder público ficasse dando aditivos, o que não é viável. Então, quer dizer, julgou o preço lá embaixo, de uma obra que sabia que não ia dar conta e depois quer ficar. E realmente abandonou. Isso é uma prática já usual. Usual. Né? Aí o que aconteceu? O poder público, o poder executivo tinha gastado, tinha pago até então, naquele momento, 300 e poucos mil reais. Aí foram para a mídia falando que tinham sido milhões. Isso é covardia, isso é incoerente. É o que eu estou te falando, é qualificação técnica. Né? Eu entendo que o observatório, então, tem que ter, eu sei que lá tem advogados competentes que fazem corpo, talvez compõem o quadro, o conselho, e que tem noção disso. Então procurem saber como que foi que se deu. Não é ir para aí sim é onde eu queria te falar. Puseram o nosso nome de outdoor porque nós não votamos nesse ou naquele projeto que eles acharam que tinha que ser. Então aquele outdoor nos expondo, qual que foi a intenção do outdoor? Foi de colocar a população contra. A população vota contra isso. Vereadores votam contra aquilo. Mas não explicaram por quê que nós votamos contra. Por exemplo, veio 15 milhões da Vale do Rio Doce. Tinham 6 milhões na conta, mais 3 milhões chegaram dia 31 de dezembro e vão chegar mais 3 milhões em julho, 31 de julho. Então, 6 milhões já estavam na conta. Fizeram outdoor falando que nós votamos contra, né? A obra tal e tal do Hospital Regional, qualquer outra, que eles acharam que teriam que ser investidos os 15 milhões. Mas esqueceram de falar que é prerrogativa do Poder Executivo, que ele é que escolhe as obras, que ele que não tinha os 15 milhões, eles puseram 15 milhões, o que não era verdade até então, né? Ainda não tem. Tinham 6 milhões naquela conjuntura, e mais 3 milhões, e mais 3 milhões de 31 de julho. Está vendo as informações? Como que as pessoas também são más, tendem a dar informações incorretas, incoerentes para a população? E como que eu, político, vejo isso? Aí eu vejo com maus olhos, eu não vejo com bons olhos. Né? São pessoas que levam, que têm única intenção de se promoverem, né? Fazerem a promoção, e falar com a população de Serra da Goza que a Câmara não vale nada, que tem 13 vereadores que são puxadinhos do Executivo, e outros adjetivos que nos foram colocados. Então, razão pela qual eu entendo que o Observatório Social ele é composto de pessoas de reputação ilibada, muito sérias, de renome social que alcança uma escala de pureza, de limpeza, que andam de cabeça e pé, como eu, vereador, ando. Tá? Então, falta coerência, sobrou maldade, né? Sobrou intenções políticas. O Observatório Social ele tomou a conotação de partido político e a intenção naquele momento do outdoor e outros outdoor foi única e exclusivamente de colocar o Legislativo, ou seja, uma instituição séria, a Câmara Municipal, a ponto de não ter credibilidade do cidadão sertagoano. Confundiu-se o mal político, né, com o político. Generalizou. E por que a Câmara é composta de 17 vereadores e só uns ou outros que pontuaram? E só uns ou outros que são honestos? Então quer dizer que os outros, a maioria não presta? Foi essa visão que nós tivemos, essa visão que eu tenho do observatório. As portas do meu gabinete estão abertas, em especial para o Observatório Social. Senta comigo, pergunta quanto eu gastei, quanto eu ganho, está tudo no portal de transparência, para que eu uso o carro, né? Por exemplo, o telefone corporativo. Eu vi vereadores falando que economizou X
com o telefone corporativo? Eu nunca tive. Ah, mas tinha, mas eu não usei. Aliás, nenhum vereador desse mandato de 2020, que for eleito no final de 2020 e no ano de 2021 agora, nunca fizeram uso do telefone corporativo dentro do nosso mandato. Então quer dizer que não dava mesmo, né? É. Então é muito simples, eu pegar uma despesa que não tem e lançar como economia no meu gabinete. Isso é hipocrisia, Santiago. Você vai me desculpar, o cidadão Cedlagoano que me desculpe. É hipócrita quem faz isso. Está levando uma inverdade para o eleitor. Olha, o eleitor Cedlagoano está muito politizado, graças a Deus. Ele não cai mais em armadilhas e mais falácias de qualquer outro, né? Então tem que tomar muito cuidado ao veicular uma matéria dessa natureza. Olha, a licitação, não existe mais, o endereço da empresa nunca existiu. Primeiro, a empresa pode ter um CNPJ em qualquer endereço? Tem que ver se a lei respalda. Porque o fato de eu ter um CNPJ no endereço da minha casa ou outro não significa que eu não dou conta de cumprir o certame licitatório para qual eu entrei, concorri e ganhei. Isso é uma coisa. A irregularidade, essa irregularidade pode ser resolvida, pode ser sanada? Isso tudo tem que ser investigado. É claro que quanto mais transparência tiver, melhor é. E a prefeitura tem uma procuradoria que trabalha o tempo todo para cuidar disso, né? Exatamente, é o que eu ia te falar. Nesse momento, nós temos aí uma procuradoria, a controladoria, que até vou te sugerir, Santiago, o doutor Duília, é o controlador geral do município, é um homem extremamente sério, um advogado extremamente competente, e eu entendo que ele vem de encontro não só com você, Santiago, entrevista, como a sua TV e como você, o Santiago Cidadão. Eu vou aqui deixar em aberto uma sugestão, quem sabe você não possa convidá-lo para sanarem essas dúvidas, falar de como que funciona o certame licitatório, o que houve nesse ou naquele, nessa empresa que, aí eu vou abrir aspas, que foi cassada, se está suspensa, por que foi, o que o município está fazendo. Eu realmente não domino, né? Eu só estou te falando algumas ponderações que podem acontecer, porque parece que as pessoas vão para a mídia e falam o que as pessoas querem escutar. Deixam de ser honestas lá atrás, igual eu falei dos outdoors, da verba dos 15 milhões, como que se deu o processo, quanto que a Vale tinha mandado. É prerrogativa exclusiva do Executivo investir aonde quiser, desde que a lei é taxativa. Tapa buraco, recapeamento asfalto, iluminação pública. A lei que o governo estadual criou junto com a Vale do Rio Doce para enviar essa verba, ela é taxativa. Então, o Poder Executivo, o prefeito do Rio de Castro, pode sim usar a verba na reforma da Marechal Castelo Branco, como está fazendo agora. Ah, mas um vereador ou outro achou que não poderia ser lá. Uai, mas o governo entendeu que o bem-estar maior é o cartão postal da cidade e já passou da hora de arrumar aquela avenida, aliás, muitas outras da cidade, né? Entendeu que deveria de investir lá. Não tem ilegalidade, não tem imoralidade, não tem irregularidade, é constitucional, jurídico, né, e legal. Então, porque eu sou de opinião contrária a um ato do Poder Executivo nessa ou naquela reforma, eu vou manipular a mídia e falar o que a mídia quer escutar. É muito fácil, Santiago, eu vim para a sua TV e falar mal. Eu acho que as pessoas devem sim apontar os erros, igual eu te falei, as críticas, elas ajudam a crescer. Mas eu acho que as pessoas também devem trazer soluções. Eu acho que as pessoas não podem ser hipócritas a ponto de chegar e querer jogar a sociedade contra um poder executivo que está atuando. Quero lembrar, Santiago, que você bem sabe disso, há 30 anos que a cidade está do mesmo jeito. Então, tivemos governos passados que foram pior do que outros que também já passaram. E muito pior do Duílio hoje, atualmente. Porque o Duílio, ele é empreendedor, ele tem bons olhos para a cidade, ele quer mudar a cara da cidade, ele está fazendo coisas que prefeitos não tiveram coragem de fazer. Ah, mas o que, por exemplo, uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, que serão investidas mais de 100 milhões na ET. A reforma da Castelo Branco,
né? A iluminação pública, esgoto que caía dentro de um córrego, que há muitos anos caía, tirou, sabe? O recapeamento asfáltico, porque Sete Lagoas não suporta mais tapa-buraco. Agora, há de se ressaltar que nós tivemos 2020 e 2021, Covid, Sete Lagoas foi referência estadual e nacional em tratamento, não mandamos ninguém para fora. Pelo contrário. E muito pelo contrário, aceitamos pacientes de 35 municípios da região. Morreu muita gente, morreu, mas não foi por falta de cuidado, de amparo, de acolhimento. Morreu porque a doença é grave, a pandemia atacou, talvez as pessoas que morreram, a maioria já eram acometidas de outros males e ficaram, infelizmente, padeceram. Nós lamentamos qualquer que seja a morte. Uma morte é lamentável, né? Então, assim, isso não é ressaltado. Sabe, as coisas que estão acontecendo na cidade, elas não são, em momento algum, pontuadas. E eu não acho isso justo. Não fazem críticas, que façam elogios também. Né? A reforma do Casarão, que está acontecendo nesse momento. Tem muitas outras obras que eu perdi agora, assim, né? Que é muita coisa para a gente olhar, mas que está em andamento, não é? E que os vereadores sabem muito bem que estão acontecendo. O observatório também sabe. Então, pega um ou outro problema, um ou outro defeito, que existe, é claro, e chegam e falam como, generalizam. Né? Generalizam, como se aquilo fosse um câncer que estivesse corroendo a cidade e que não tivesse jeito, que há muito tempo está assim. Eu vejo isso como uma segunda intenção, né, política, uma segunda intenção, alguma coisa vem por trás. Como você bem disse, o próprio presidente do Observatório Social hoje admitiu que ele pode ser um candidato. Seja bem-vindo. A cidade precisa de homens bons, de pessoas com ideias novas. O que não pode é a tendência em querer depreciar, denegrir, minimizar, ou seja, qualquer outro adjetivo pejorativo na Câmara de Vereadores. Eu, como vereador, Santiago, eu defendo a instituição, porque é dela que eu vivo hoje. Isso aí. Tá aí, gente. Eu acho que deu para você entender a visão de um vereador, que é o vereador líder do prefeito hoje na Câmara, sobre essa situação que acontece na cidade. A gente tem que ser uma cidade pujante, uma cidade crescente, e eu acho que todos esses atores têm que trabalhar no mesmo sentido, né? É por isso que aqui sempre vai ter espaço para os dois lados. Por enquanto a gente está ouvindo separado, mas eu quero até sugerir que vocês convidem a equipe do Observatório Social para fazer um debate, né? Não precisa ser aqui na TV, não. A gente até pode transmiti-lo aqui na TV, não tem problema nenhum. Eu não preciso de trazer ninguém para aqui e levar o louros disso, não. Sabe, colocar os vereadores de frente a frente com os componentes do Observatório Social e de frente a frente discutir o que está acontecendo entre esses dois órgãos, para que vocês possam evoluir. A gente não pode ficar desse jeito, porque isso não é construtivo para a cidade. Seria ótimo, uma ideia excelente, Santiago. Vocês têm um espaço físico que pode haver um debate ali com as pessoas, né? Com todo respeito, né? Tem tanto um local embaixo como em cima, se quiser convidar algumas pessoas da sociedade para debater, né? Inclusive, porque eu acho que é importante. Muito importante. Inclusive, pegando essa sua ótima ideia, eu quero deixar bem claro também que nós também, vereadores, os três vereadores que foram atacados pelo observatório naquela ocasião, pelo outdoor, nós também fizemos uma denúncia no Observatório Nacional, que é localizado em São Paulo. E o Observatório Local ainda não nos respondeu. Quais critérios que são usados para nos avaliar, quem nos avalia, são dotados de boa índole? Por que nos avaliam? Para onde que vai o dinheiro? Quanto que ganham? Se ganham? Nós ainda não tivemos resposta. Tanto é que o próprio presidente veio aqui na sua frente e falou que isso mudou, que os outdoors não foram bem vistos. Por quê? Porque o Observatório Nacional, em São Paulo, certamente chamou a atenção do Observatório Local aqui. Falou, olha, vocês erraram nesse aspecto. Tomou uma conotação política tendenciosa, e não é essa a missão do Observatório Social. O Observatório Social é um órgão de fiscalização visto
com muito bons olhos, mas não de controle. Então, cabe fiscalizar. Eu acho bacana essa ideia de falar com a população, né, mas que façam justiça, que sejam justos, que façam a população entender como realmente funciona uma Câmara Legislativa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o projeto do Fundeb, o remanescente. No Fundeb nós tivemos um desgaste muito grande que algumas pessoas receberam e outras não. Outros receberam um pouco a mais, enfim, porque tinham mais benesses no seu contra-cheque ali, enfim, não acharam justo. E hoje nós votamos esse remanescente, parece que para 180 pessoas, funcionários que ficaram sem receber. Mas esse projeto chegou na casa, né, esse dinheiro iria voltar dia 30 agora. Ele chegou na casa 2 ou 3 semanas atrás, porque o Poder Executivo, quando foi notificado, quando tomou ciência também, quando viu a injustiça, falou, não, peraí, vamos fazer justiça. Né? Passou pela comissão, que ele tem que ser protocolado, ir para a Comissão de Constituição e Justiça, o vereador, relator, ou a vereadora, relator, entendeu que havia uma inconstitucionalidade, suscitou essa inconstitucionalidade, foi preciso de todos os jurídicos se reunirem junto com a Procuradoria, sanar a inconstitucionalidade, e hoje ele veio para a pauta. Então hoje é dia 25, não é isso? Nós votamos ele em caráter de urgência. O que significa isso? Primeiro turno, segundo e já a redação final, para que o Poder Executivo possa então sancionar, no tardar até amanhã, a lei para que seja pago o pagamento agora. Agora eu te pergunto, são 7 mil, quase 8 mil funcionários. O RH, a tecnologia de informação, que roda toda a folha de pagamento, vai dar tempo? É difícil, né? Tá vendo? Então vai ter que fazer uma folha suplementar. E isso ninguém sabe. A população e outras pessoas que são tendenciosas, que sabem dessa burocracia, que é assim que tem que ser, não falam isso com a população. O que estão fazendo com a gente é isso, e não é justo. Isso aí. Acho Ivan, que, né? Eu quero te agradecer, né? Você sabe que aqui também faz parte da sua casa, você, né, sempre bem-vindo aqui, e desejar sucesso lá, e leve esse recado, tá? Vamos debater os dois órgãos, né? Que aí eu acho que a solução pode vir. Acredito também que sim, Santiago. Agradeço muito a oportunidade, sempre que tenho, de participar do seu programa, em especial o seu convite como jornalista, esse homem sério. Continua assim, o caminho é esse. Estamos abertos ao diálogo, você bem colocou, o diálogo que é a formação de tudo. A humildade, o diálogo. Se estivermos errados, nós não temos problema em nos retratar, pedir desculpas e trilhar o caminho certo. O que nós não podemos aceitar é injustiça. Enquanto estivermos sendo atacados, sermos quase que pisoteados, nós não podemos aceitar, e haverá uma contrapartida no sentido também de nos defendermos. Não de ameaçar, mas de falar com a população que é certo. A ideia vem de encontro com o que nós pensamos, que é da moralidade, da civilidade, da honestidade. Eu sou honesto por obrigação, não é por virtude, não. Eu tenho honestidade por obrigação. As virtudes são outras virtudes. Como você também bem faz o seu trabalho de jornalista, muito bem feito. Então quero agradecer muito o seu convite. Me coloco à disposição da população de Sete Lagoas. Meu gabinete é o de número 203. Estou aberto para quem quer que seja, em prestações de contas, em prestação de serviço, para tirar toda e qualquer dúvida daquele que estiver duvidando, ou se tiver dúvida do que nós fazemos como vereadores. Como líder do prefeito, defendo sim o executivo, tá? Não vejo motivos nenhum para criticá-lo no momento. É igual eu te falei, as críticas eu levo ao prefeito, e nós dali, a partir daquele momento, nós tentamos construir algo que seja benéfico para o bem-estar coletivo e difuso. A população de Sete Lagoas e região sendo beneficiada, é o que importa para mim, vereador, é o que importa para o Poder Executivo. Tá? Então agradeço muito o seu convite. Aos telespectadores que nos assistem, eu quero agradecer também a todos vocês. Me coloco mais uma vez à disposição. Tenho a minha plataforma política como a prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas,
e é assim que irei fazer, é assim que fiz, faço e irei fazer durante o meu mandato parlamentar. Isso aí, muito obrigado então, sucesso para você e muito obrigado para você que esteve conosco por essa 1 hora aí com o nosso programa Santiago Entrevista. Até o próximo.